Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa aqui no nosso canal do YouTube. Pois é, aqui no nosso canal Ulisses Oliveira Mude, nós trazemos muitos assuntos legais, principalmente voltados para líderes. Pois é, aquelas informações que todo líder precisa saber e muitas vezes ele vai procurar em várias bibliografias, tem que assistir um monte de vídeos, fazer vários cursos. E a gente traz isso de uma forma muito prática, muito didática, muito simples e aplicável para você já colocar na sua rotina agora mesmo. Eu venho hoje aqui nesse vídeo trazer para você a nossa primeira ferramenta do que a gente chama na Mood do kit básico do líder. O kit básico do líder é o seguinte, deixa eu te explicar primeiro, né? Antes de eu te explicar, eu queria já contar com você para que o nosso canal possa crescer cada vez mais e que nós possamos levar a nossa informação à quantidade maior de líderes que a gente pode. Peço a você que se não se inscreveu ainda, que você se inscreva no nosso canal. Peço a você também que ative as notificações para que você fique ciente de tudo aquilo que a gente posta aqui. E olha que não falta conteúdo. E venho também pedir a você que já curta esse vídeo, porque eu não tenho dúvidas de que você vai gostar muito do que eu vou te mostrar. Nos próximos minutos eu vou te mostrar uma ferramenta, olha só, que ela vai te ajudar a dimensionar a sua equipe. Você é aquela pessoa que tem dúvida se o seu time está grande demais ou está pequeno demais? Você é aquele líder que vive falando que precisa de mais gente? Será que precisa mesmo? É isso que a gente vai mostrar aqui. Antes de eu entrar na ferramenta propriamente dita, eu quero te contar de onde saiu essa história do kit básico do líder, de forma bem breve. A gente tem na Mood hoje vários programas para líderes. Nós temos desde palestras gratuitas até mentorias individuais Black Diamond que a gente chama, que são mentorias onde um líder ele contrata a mim, Ulisses, para que eu seja o mentor dele, sabe? Temos mentorias em grupo, temos vídeos gravados, temos aulas, cursos online. Você, se já me segue há algum tempo, você deve saber disso. Se você não me segue, já te convido a clicar também no link que tem aqui abaixo nessa descrição e te levar, para nossas páginas, onde você vai conhecer o nosso site, os nossos produtos, toda a nossa playlist. Já te convido a fazer isso, tá? Mas o que acontece? De tanto rodar as empresas e estar próximo dos líderes, eu percebi que muitas vezes a gente queria, por exemplo, já trabalhar com o líder uma questão de planejamento estratégico. Queríamos trabalhar com o líder, por exemplo, a parte de comunicação e oratória dele. Queríamos trabalhar com ele sessões de feedback. Só que nem o básico estava organizado. A vida do líder, você entrava na sala dele e talvez você está vivendo isso. Eu entrava na sala do líder e eu via ele quase que descabelado, igual aqueles desenhos animados, onde tudo está pegando, parece que está tudo pegando fogo, parece que o escritório está pegando fogo, onde ele olha para um lado e para o outro, ele não sabe onde ele está, ele não encontra os liderados dele, ele não consegue ter uma ideia de tudo que o pessoal está fazendo, tá aquela loucura, apagando incêndio a todo momento. Pois é, e aí com isso eu percebi, eu falei, peraí, de nada adianta a gente oferecer para um líder já de cara, por exemplo, vou chegar para você agora e falar, olha, você poderia vir para uma mentoria onde você vai aprender a se comunicar melhor. E o líder dizer assim, rapaz, eu não estou conseguindo nem organizar a minha rotina. A minha rotina hoje, eu não consigo sair do meu trabalho nem um dia no horário certo do expediente. Além de eu sair atrasado, quando eu chego em casa, eu ainda tenho que ficar lendo e-mails, respondendo e-mails, trabalhando até tarde. Finais de semana, feriado, férias, eu não tenho. A minha esposa, meu marido, já não para de cobrar mais, porque eu não dou atenção para eles, não dou atenção para meus filhos, não dou atenção para minha família. Ou então eu sou solteiro, mas eu não tenho tempo mais para pedalar, para jogar meu futebol, para fazer as coisas que eu gosto. A minha vida se resume a trabalho. Então, percebendo isso, eu falei, poxa, não dá para ficar assim. A gente pode criar o nosso kit básico do líder. E o kit básico do líder, ele é composto por 3 ferramentas. E eu quero apresentar a primeira para você. A primeira ferramenta é essa daqui, ó. Dimensionamento de equipes. É a nossa ferramentinha número 1 do kit. Já te aviso que você já tendo assistido as outras 2 ou não, o link para você baixar as 3 de forma gratuita está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Olha, já te dei um spoiler, mas vem comigo, assiste para você entender como que ela funciona, tá bom? Veja só, uma planilha simples de 3 colunas, nada complexo. Onde eu tenho aqui o nome do colaborador, então vamos supor, vamos chamar um nome aqui, Marcelo, beleza? Vamos fingir aqui que o nosso colaborador se chama Marcelo. Então eu tenho uma fichinha aqui para o Marcelo, uma planilha para o Marcelo. Onde na primeira coluna eu tenho tarefa. O que você vai fazer? Você vai chegar, vai pegar, vou te explicar na prática como que a gente faz, tá? Só para você saber, ao longo da minha carreira foram mais de 17 anos liderando equipes.
Se você já me segue nas redes sociais, você deve conhecer um pouco dessa história. Se você não segue, eu também te convido a me seguir aqui no canal e no Instagram como ulyssesoliveira.oficial. Repetindo, lá no Instagram, ulyssesoliveira.oficial. Tá bom? Lá você vai ver um pouquinho da minha história. Mais de 17 anos liderando equipes, o que eu percebi? Que eu precisava me organizar. E essas ferramentas que eu estou trazendo para você são ferramentas que eu usei durante muitos anos na minha rotina e que me fizeram ter sucesso com as minhas equipes. Então eu vou te mostrar na prática como que eu fazia, tá legal? Primeira coluna, tarefa. Você vai pedir o seu liderado para que ele liste para você todas as tarefas que ele tem para fazer. Então vamos supor que o Marcelo aqui na rotina dele ele tenha que emitir relatórios semanais. Então emitir relatório é uma coisa. A outra tarefa que ele tem que fazer, por exemplo, é algum tipo de, vamos supor, inspeção. Ele tem que rodar a área, fazer uma inspeção na área. Então ele tem que fazer inspeção também. O que mais que ele tem que fazer? Poxa, o Marcelo ele tem que atualizar indicadores. Ele tem uma planilha de atualização de indicadores. Atualizar indicadores. Tá bom. O que mais que ele faz? Ele dá um treinamento. Atualizar indicadores, né? Indicadores. Ele dá treinamento. Ou ele dá o treinamento de integração das pessoas que chegam na empresa. Então, poxa, ele faz treinamento. E assim por diante. Você concorda que se você tem mais de uma pessoa no seu time, as pessoas muito provavelmente, cada uma delas vai ter um papelzinho desse, uma planilha diferente da outra? É isso que você vai fazer. Você vai pedir às pessoas para listar as suas tarefas. E automaticamente vai pedir a elas para preencher a segunda coluna, que é o quê? Hora por semana. Tá conseguindo ver aí? Tá legal? Deixa eu ver no vídeo. Tá legal. Hora por semana. Exemplo, Marcelo, preenche pra gente aí, emitir relatório. Quantas horas você gasta por semana para emitir relatório? Vamos supor que ele fale que gasta 4 horas, tá bom? Númerozinho, poxa, meu 4 tá horrível, né? De liderança a gente entende um pouquinho, mas de caligrafia tá terrível. Vamos lá. 4 horas. Ô Marcelo, quanto tempo você gasta para fazer a inspeção? Sei lá. Gasto 8 horas, porque eu vou para a área e tal, fico lá, demora mais, 8 horas fazendo a inspeção. E atualizando os indicadores? Atualizando os indicadores eu gasto aí umas 2 horas por semana. E dando treinamento? Não, treinamento é pesado. Treinamento, pelo menos um dia da minha semana eu estou dando treinamento. Então, 8 horas da minha semana eu estou dando treinamento. A quantidade de horas que ele tem por semana, a planilha que eu estou te entregando, mas que eu estou te explicando aqui, ela já calcula sozinho. O que ela faz? Ela traz na última coluna chamada hora por mês. Ela pega este número e multiplica pelo padrão que a gente tem, né, gente? Talvez a gente vai falar, mas tem mês que tem 5 semanas. Poxa, vamos lá. Estamos aqui no padrão, tá legal? Um mês de 4 semanas. Então ela pega e automaticamente multiplica por 4. Vamos fazer esse exemplo? Se o Marcelo, para emitir relatório 4 horas por semana, quantas horas ele gasta por mês? 16 horas. Para fazer as inspeções, ele gasta 8 horas por semana. Automaticamente, quantas horas ele gasta por mês? 32 horas. Para atualizar os indicadores, ele gasta 2 horas por semana. Automaticamente, ele gasta aqui 8 horas no mês. E para dar treinamento, também 8 horas, né? E aqui, no total do mês, 32 horas. Imagine, pessoal, que você que está aqui me assistindo, que essa é a rotina do Marcelo, tá? Para ficar fácil o nosso exercício. Claro que quando você conversar com seus funcionários, deve ter muito mais coisa que eles fazem, não é? Mas imagine que essa daqui é o exemplo do Marcelo para o nosso exercício. Se eu somar todas as horas do Marcelo aqui no mês, ela vai me dar o total de horas que ele tem ocupadas no mês dele. Padrão, de forma padrão. Quer ver? Se eu somar aqui, 16 com 32 dá 48, 48 com 8, 56, 56 com 32 dá 58, 88, é isso? 88. Deixa eu conferir se eu não fiz a continha errada. 60, 74, 78. É isso aí, 78. Show de bola. 88, perdão. 88 horas. Neste exemplo, o Marcelo tem 88 horas do mês dele ocupado. Ulisses, para que eu uso essa planilha a partir de agora? Olha que legal. Se você acompanhou comigo até aqui, talvez você já foi pescando algumas coisas, a ficha já foi caindo. Mas se não, eu vou te mostrar agora. Com essa planilha você consegue saber, olha o tanto de informações que a gente tira.
Você consegue saber tudo o que está sob a responsabilidade do seu liderado. Ah, Ulisses, isso é óbvio. Nem sempre. Quantos são os líderes, e talvez você está passando por isso, que se você perguntar para ele agora, o que cada liderado seu faz? Quais são os entregáveis dele? Pelo que eles são responsáveis? Quais são todas as tarefas que estão com eles? Muitos líderes não vão saber dizer. Quando você pede o seu liderado para preencher isso tudo aqui, automaticamente você fica sabendo quais são as tarefas que estão com seus liderados. Mais um ponto. Quando você pede ele para preencher as horas por semana, claro que você não acredita de olho fechado em tudo que ele coloca. Entende? Quando ele te entregar, você vai fazer o quê? Conferir. Você vai verificar e ver assim, peraí, essas informações que o Marcelo colocou para mim, elas fazem sentido? Talvez você vai ver que, por exemplo, ele falou assim, caramba, ele falou que gasta 4 horas para emitir um relatório? Não. É um único relatório que ele emite. Toda semana eu emitia esse relatório antes. E a gente gastava 1 hora para emitir. Por que o Marcelo está emitindo 4 horas, está gastando 4 horas? E aí, baseado nos tempos que ele mesmo colocou, você vai poder chamar ele, conversar com ele para entender melhor o que está acontecendo. Se realmente ele está gastando mais tempo do que deveria, pode ser o quê? Pode ser por uma questão de produtividade, que ele está realmente, precisa melhorar a produtividade dele, ele precisa se empenhar mais, precisa fazer mais naquele espaço de tempo, ou é porque está faltando para ele, por exemplo, o quê? Capacitação. Aqui é uma forma de você também perceber se você está precisando melhorar e trazer algum recurso. Talvez ele vai falar, poxa, sabe o que é? É porque eu gasto 4 horas, vamos dar um exemplo? Porque eu só tenho um monitor, e nesse monitor eu tenho que ficar, fecho uma tela, abro outra, vou no sistema, fecho outra tela, abro outra, vou no sistema. Peraí, então quer dizer que se eu colocasse mais um monitor eu reduziria pelo menos aí 40, 50% desse tempo? Sim. Como é que às vezes você ia perceber isso se você não tivesse medido aqui ou se ele não fosse até você falar? Porque se até agora você não sabia, é porque ele não foi até você falar. Aqui você também consegue perceber como que eu consigo aumentar a produtividade do meu time. Além disso, olha o fato mais importante, o dado mais importante. Você começa a perceber e você vai saber quantas horas do mês do seu funcionário, do seu colaborador, do seu liderado, elas já estão o quê? Ocupadas. Quando você, dependendo do regime de trabalho que você tem na sua empresa, né? A gente tem contratadas aí 180 horas, 200 horas mês, né? Depende da empresa que você trabalha, do regime que você trabalha. Mas para ficar uma conta fácil, tá? Só para ficar uma conta fácil no nosso exercício, vamos supor que todos os funcionários têm 200 horas contratadas mês para trabalhar. Se fosse esse o exemplo do Marcelo, quantas horas ele ainda tem livre? Quantas horas ele ainda tem disponíveis? 112 horas. Ou seja, 200 horas que ele tem no mês, menos as 88 horas que a gente conseguiu identificar onde? Na planilha que ele preencheu. Com isso, você descobriu agora que o seu liderado, que muitas vezes reclama que não tem tempo para nada, que não está conseguindo fazer o tanto de coisa que ele tem para fazer, ele tem na verdade ainda o quê? 112 horas disponíveis. Esse dado serve para 2 pontos. Serve para você perceber e poder mostrar para ele, por números, por dados e fatos, que aquela solicitação que ele está fazendo, de que ele não está conseguindo mais entregar, de que ele precisa de ajuda, de que ele precisa de gente, muito provavelmente não é verdade. E te serve também para evitar que você, por exemplo, fosse até a sua liderança para pedir mais gente. Sabe aquela situação complicada de você chegar para o seu gerente, para o seu supervisor, para o seu coordenador, para o seu líder, seja ele qual for, e falar, olha, eu preciso de mais gente? E ele falar assim, tá bom, me prove que você precisa de mais gente. E quando você chega e faz essa análise, você percebe que não está, o caso aqui, o problema não é mais gente, o problema aqui não é falta de gente, o problema daqui é o quê? Produtividade ou capacitação do seu funcionário, que você não estava conseguindo enxergar isto com essa ferramenta simples, uma planilha chamada dimensionamento de equipe. Você vai conseguir a partir de hoje ter um cenário muito diferente e saber exatamente o que cada liderado seu faz, o que ele entrega, quais são os entregáveis dele, quanto tempo ele leva e quanto tempo ele tem. Se esse número passasse de 200, olha que legal, imagina que a gente colocou várias atividades aqui, várias tarefas que a pessoa faz e esse número estourou, deu 210. O que significa isso? Que essa pessoa, ela não está conseguindo realmente, você verificou os números e viu que faz todo sentido,
Significa que o quê? Essa pessoa, ela não tem condições de fazer dentro das 200 horas contratadas, né? Tudo aquilo que você pede para ela, tudo aquilo que a empresa pede para ela. Talvez, olha só que legal, talvez hoje você está gastando muito dinheiro com o seu time, com horas extras. Seu time está tendo que fazer muitas horas extras e você não sabe por quê. Quando você faz essa análise, você descobre o porquê. É porque as pessoas estão com cargas de trabalho muito maiores do que as horas que elas têm disponíveis no mês. Talvez hoje você não consegue mandar um funcionário seu, um colaborador seu para um treinamento. Por que você não consegue mandar ele para um treinamento? Porque se ele já está com mais de 200 horas, nesse exemplo, comprometidas com o trabalho, como é que você tira ele da rotina para mandar ele para um treinamento? Talvez hoje aconteça no seu time, sabe o quê? Alguém passa mal, precisa faltar ao serviço, tem um compromisso pessoal e não pode ir. E naquele dia que ele falta, vira um caos. Por quê? Porque as tarefas que estão, às vezes, só com ele, elas já ultrapassaram também as 200 horas. E aí, quando ele volta para trabalhar, ele perdeu um dia inteiro de trabalho. E aí aquilo se acumula e vira uma bola de neve. Olha, 2 pontos que eu já mostrei para você com uma ferramenta simples. Você perceber se há perda de produtividade, falha de produtividade ou melhora que você precisa trazer a capacitação para o seu time. Você perceber se seu time está ocioso ao invés de estar dizendo que está cheio de coisa para fazer e na verdade está ocioso. Ou você perceber o contrário, perceber que realmente a quantidade de horas está muito acima do que ele tem para trabalhar. E é por isso que ele está sobrecarregado, que você não consegue mandar ele para treinamento, que ele não pode faltar ao trabalho e que você não consegue parar de pagar hora extra, porque está todo mundo fazendo hora extra. E quer ver um terceiro aprendizado, um terceiro ponto que essa ferramenta traz para você? Olha que sensacional. Imagina que você tem 4 pessoas. Quando você listar as tarefas delas, talvez, pasmem, isso pode acontecer. Você vai perceber que tem 2 ou 3 pessoas fazendo talvez a mesma coisa. Pessoas fazendo a mesma tarefa que você poderia reunir com uma pessoa só. Legal ter as outras pessoas sabendo fazer, mas por que eu parto o trabalho? Por que ele fica dividido em 3, 4 pessoas, em 2, 3, 4 pessoas? Se eu poderia centralizar em uma e com isso otimizar. Quando eu otimizasse, eu abriria espaço na agenda do meu outro funcionário para colocar outra coisa para ele fazer. O outro ponto que você consegue verificar também é o quê? Tarefas que às vezes só uma pessoa sabe fazer. Talvez você ia ver que nesse exemplo a gente tivesse por aqui Marcelo, João, José e Maria. Por exemplo, você ia perceber que só o Marcelo faz inspeção. E isso te traria à mente o quê? Meu Deus, quando o Marcelo for tirar férias, quando ele tiver que se ausentar, quando eu tiver que mandar ele para um treinamento, quem é que faz a inspeção? Se eu perder o Marcelo algum dia, se ele for embora, se ele não estiver mais na empresa, quem é que vai fazer a inspeção? Quando você coloca essas tarefas, essas planilhas dos seus colaboradores, você consegue perceber também qual é a necessidade de você fazer o que a gente chama de cross-training, que é você colocar as pessoas para treinarem umas com as outras, para que elas aprendam aquilo que as outras pessoas fazem. E você não ficar refém de ter tarefas apenas na mão de uma pessoa. Olha que loucura! Como que uma ferramenta simples, de 3 colunas em Excel, pode mudar, começar a mudar a sua realidade como líder a partir de hoje. Não espere mais não. Clique no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e baixe agora mesmo, não só ela, mas as outras 2 ferramentas. O seu kit básico do líder está aí. Sabe de quanto? Por quanto? Grátis. 0,800. De forma gratuita. É só você clicar e baixar. Aproveite também e clique no link que está aí, para você descobrir um pouquinho mais do que a Mood faz através dos canais da Mood. E para que você também acesse a nossa playlist com todo o nosso outro conteúdo que a gente tem aqui no nosso canal. E mais uma vez, se você não se inscreveu ainda, está esperando o quê? Se inscreve aí, ativa as notificações, curte esse vídeo, compartilha ele, entrega ele para mais pessoas. Com certeza você conhece outras pessoas que estão vivendo o caos na sua liderança. E com a nossa primeira ferramenta do nosso kit básico do líder, dimensionamento da equipe, você e essas outras pessoas podem começar a fazer a transformação na sua vida, na sua vida como líder, na sua carreira e na empresa em que você trabalha. Beleza? Te vejo no próximo vídeo para a nossa segunda ferramenta. Tchau, até mais!